Amados irmãos, gostaria de meditar sobre o seguinte tema: a união fraternal. Ali o Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Capítulo 17 de João, Jesus orando falou assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós podemos ver que a união é fundamental para que o povo de Deus caminhe, e caminhe com segurança, com perseverança, e sinta a direção e a mão de Deus, através do Espírito Santo, a abençoá-lo. E esta igreja está completando 150 anos, porque houve esta união, tenho certeza, e que o Espírito Santo a está conduzindo e a está abençoando. E esta união, ela prevalece quando Deus está presente, e há uma direção espiritual, e há uma cooperação de cada participante. E nós gostaríamos de trazer para os irmãos esta meditação. Como é bom vivermos em união. Israel vivia momentos difíceis, essa igreja viveu momentos difíceis. Saíra do Egito, estava iniciando uma peregrinação, e agora, já ainda em peregrinação, vem um exército muito mais poderoso, o exército de Amaleque. Amaleque era descendente de Esaú, neto de Esaú. Os irmãos conhecem a história de Esaú e Jacó. Eram gêmeos, e no ventre da mãe diz que eles já tinham um confronto, uma briga. E depois de nascerem, sabemos da história de Jacó e de Esaú, do problema que eles tiveram. E então agora, os amalequitas, descendentes de Esaú, vêm a batalha contra Israel. Israel nasceu de Jacó, o irmão de Esaú, e dos seus 12 filhos vieram a ter as 12 tribos de Israel. E agora então, eles ainda numa pequena caminhada, numa peregrinação, já têm os primeiros problemas, as primeiras dificuldades a enfrentar. E como então enfrentar essa situação? Diante de tal situação, o que o povo deveria fazer? E a palavra de Deus nos fala aqui de primeira coisa, de um comandante espiritual, de um homem que estava presente lá na sarça ardente, de um homem que fora até o Egito, de um homem que esteve diante de Faraó e em nome de Deus veio a fazer com que o povo pudesse sair da servidão e estar a caminho da terra prometida. Seu nome era Moisés. Êxodo 7:7 fala que ele já tinha 83 anos de vida. Era um homem já de avançada idade, não tinha forças para guerrear, não tinha forças para enfrentar a batalha que se apresentava, mas ele tinha a sabedoria espiritual para orientar e para dirigir o seu povo, e ele iria então começar isso da seguinte maneira, buscando a orientação daquele que é o Deus do povo de Israel, o nosso Deus. Ele iria buscar a direção de Deus em oração, e o texto diz que ele iria buscar o auxílio de Deus em oração. Nos versículos 9 e 11 diz aqui assim, que ele chama Moisés a Josué para escolher soldados, mas ele estaria lá no monte, levando o bordão do Senhor, e estaria lá buscando a direção de Deus. Diz que depois então ele foi até o monte, e então ele lá estava buscando a direção de Deus, para que Deus pudesse estar abençoando. Levou o bordão que estava na sua mão, aquele bordão tão precioso, usado várias vezes, mas aqui já no capítulo 17, no versículo 5, fala da água que jorrou da rocha, lá em Refidim, onde ele, buscando a orientação de Deus, quando não havia mais água, Deus fala: Moisés, pega o bordão, vai, fere a rocha, e dela saiu água, e todo o povo saciou a sua sede. Então era um homem que sabia a quem buscar e orientar
ao seu povo nas decisões difíceis. Hoje, o reverendo Valdinei está com 83 anos, ainda não, né? Mas hoje, quem tem a responsabilidade, junto com os seus colegas, é o reverendo Valdinei, de dirigir o povo de Deus nesse lugar, de caminhar com o povo. E eu tenho certeza de que o reverendo Valdinei tem buscado a direção de Deus, como muitos homens que estiveram nesse púlpito, nesta bancada, para dirigir o povo de Deus nesse lugar, para orientar o povo de Deus, para que nas batalhas, nas dificuldades, não houvesse outra direção que não seja a direção de Deus sobre o povo, para que o povo fosse abençoado, para que o povo saísse vitorioso. E o desejo do meu coração, e tenho certeza que é o desejo do coração do reverendo Valdinei, é ser este homem, como Moisés. Eu tenho uma admiração tremenda por Moisés, é o meu personagem predileto. Tem muitos, mas 40 anos, guiar um povo, cuidar de um povo que ao menor problema se queixava, ele ia, intercedia. Ele chegou a dizer: tire o meu nome do livro da vida, mas não puna este povo, Senhor. Um homem que buscava e servia a Deus para guiar um povo à terra prometida. Eu creio que o reverendo Valdinei está aqui para guiar a sua igreja, o seu povo, o povo de Deus, aqui reunido a caminho do novo céu e da nova terra, como servo de Deus. Mas enquanto isso não acontece, quais são as coisas que o reverendo Valdinei, como Moisés, precisaram? De pessoas que o ajudem na caminhada. Pessoas que o ajudem na caminhada. Esse é o segundo ponto. Diz aqui o texto da palavra de Deus que Moisés não se achou um super-homem. E olha que ele tinha tido o privilégio de ver Deus passar, Deus conversar com ele na sarça ardente. Os 10 pragas Deus usou de forma tremenda, mas ele não se considerava um super-homem. Ele precisava de ajuda. E diz aqui o texto então da palavra de Deus que no versículo 9, chamou-a Josué, diz aqui ainda no versículo de número 10, que Josué obedeceu, conforme Moisés lhe pedira. Então o que é que nós podemos ver aqui nesse texto, nesses 2 versículos? Que Josué se colocara ao lado de Moisés para ajudá-lo, um jovem convocado a liderar, filho de Nun, da tribo de Efraim, trabalhava bem próximo de Moisés, foi o seu braço direito, diz a Êxodo 33:11, sucessor de Moisés para levar o povo à terra prometida, às portas de Canaã. E diz aqui o texto da palavra de Deus que Josué, ouvindo este chamado, diz aqui o texto da palavra de Deus, e fez Josué conforme Moisés lhe pedira. Irmãos, como é gostoso quando nós vemos um problema e convidamos pessoas para nos ajudar nessa caminhada, nesta luta, ao chamarmos, ao convocá-las, e elas dizem assim: estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. E diz aqui o texto da palavra de Deus que Josué fez isto, e fez conforme Moisés lhe pedira. E as coisas têm que ser feitas realmente em união. E se Josué falar assim: agora eu vou lá no front, eu é que vou assumir as maiores responsabilidades, eu não. Mas Josué falou: eu vou. Irmãos, como pastores, e tenho certeza que o reverendo Valdinei está precisando de muitos Josués. Como são importantes esses Josués na vida da igreja. Como são importantes esses Josués que, ao serem convocados, eles dizem: estou pronto. E esses Josués que muitas vezes deixam conforto lá da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, momentos de lazer, para estar ajudando o pastor na caminhada e na vida da igreja. Como é importante ser um Josué. E eu creio que todos nós, os pastores, precisamos de Josués, que quando convocados dizem: eu estou pronto, eu vou, conte comigo. Mesmo que for para uma batalha dura, onde haverá muito sofrimento e muita tristeza, mas seja um Josué, e eu tenho certeza que Deus fará de você uma bênção na vida desta igreja e na vida também do seu pastor. Seja um Josué,
seja aquele que está sempre pronto a dizer: eu estou aqui, eu irei. Uma terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que havia soldados e havia um arraial. Soldados não são, os seus nomes não são citados aqui, mas eles eram importantes, e Josué foi convocar esses soldados, e eles também tinham que dizer sim. Então eu falo aqui de pessoas que são convocadas e muitas vezes os nomes não aparecem. Eu sou contrário a placas na igreja, esse templo, esta obra, ou isto foi construído no pastorado do reverendo Fernando de Tal, e vai o nome do conselho. Não é a vitória do povo. Por isso é que eu gosto de dizer, foi uma conquista da igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele deu esse privilégio desta conquista. E diz aqui que esses soldados não têm os seus nomes colocados, mas eles eram importantes. E saiba, irmãos, que você é importante como aqueles soldados, como o povo de Deus que está na batalha. Talvez o seu nome não apareça no boletim, alguma homenagem, alguma coisa, mas não se importe com isso, se preocupe sim que você está na batalha e na obra do Senhor. É isto que faz com que a obra possa crescer. E aí nós podemos citar diáconos, professores de escola dominical, professores do departamento infantil, pessoas que estão em oração e que estão orando pelo pastor e pela igreja, e muitas vezes não estão aparecendo, não estão à frente, e vidas que estão fazendo um ministério que não aparece aos olhos dos homens, mas aparece aos olhos de Deus. Saiba que você é importante dentro do povo de Deus nesse lugar, mesmo que muitas vezes não apareça o seu nome. O importante é que o Senhor sabe da obra que você está realizando, e você é muito importante. Mas sabe, irmãos, tem também outras pessoas importantes, e não são citadas. Certamente lá no arraial ficaram as pessoas de mais idade, as mulheres, as crianças e alguns jovens. E quem iria cuidar destas crianças, destes jovens? As mulheres, as pessoas que lá ficaram, os de mais idade, iriam estar cuidando delas e falando: se aquietem, há um Deus que nos livrou lá do Egito, um Deus que nos livrou e nos conduz, um Deus que vai nos livrar, um Deus que vai nos livrar. E como é importante essas pessoas que não aparecem também, não estão lá na frente de batalha, mas estão também conduzindo as crianças, os jovens e os adultos no caminho do Senhor, aconselhando muitas vezes alunos, conversando com alunos, falando com alunos, falando com crianças, ajudando-os a dizer: há um Deus que vai te abençoar e vai te livrar. Há um Deus. Então, irmãos, também agradecemos a Deus pelos irmãos que cuidam da escola dominical, são professores do departamento infantil, os que fazem visitação, os que telefonam muitas vezes durante a semana para falar sobre uma oração. São vidas importantes no meio do povo de Deus, e todas estas vidas são importantes. E diz aqui então que havia soldados e pessoas que ficaram lá no arraial. Quarto ponto que eu queria conversar com os irmãos é que diz aqui que Moisés precisava de ajuda. Diz aqui no versículo de número 10 que ele iria subir lá no monte, e diz que duas pessoas, não sabemos o porquê, foram com ele. Arão era seu irmão, é conhecido. Hur era uma outra pessoa. Entre os estudiosos, alguns pensam que ele era marido de Miriam, irmã de Moisés. Hur é mencionado somente 3 vezes na Bíblia, mas fala que eles falaram: opa, não podemos deixar o Moisés ir sozinho. Opa, Moisés precisa de nós. Quantos anos ele tinha? 83. E diz aqui o texto da palavra de Deus que eles acompanharam, e eles não só estavam com Moisés, mas eles estavam ali para observar e agir. Diz o texto da palavra de Deus que eles viram que Moisés foi até o monte e foi orar. E diz a palavra de Deus que enquanto Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia. Quando as suas mãos abaixavam, diz que o povo era derrotado. Então diz o texto aqui da palavra de Deus que o que eles fizeram? Nosso grande líder precisa da minha ajuda. Prontidão. Observaram e agiram.
observaram e agiram. Opa, ele precisa da minha ajuda. O grande Moisés precisa da minha ajuda. O grande Valdinei só precisa de ajuda ou é autossuficiente? Precisa, né? Precisamos de ajuda. Irmãos, pense quantas vezes você observou o pastor e falou: pastor, vem cá, o senhor está meio triste, sei que está vendo alguns problemas, posso orar pelo senhor? Normalmente nós procuramos o pastor ou para nos queixarmos, para pedirmos oração, e o pastor é para isto mesmo, mas ele também precisa de ajuda, de oração, de acompanhamento e de pessoas que estejam prontos a ajudá-lo. E ele falou: opa, peraí, Moisés, 83 anos, nós precisamos fazer alguma coisa. Primeira coisa, vamos deixar ele mais confortável para fazer esta obra. O que eles fizeram? Tem aqui uma pedra, Moisés, fique em pé, você já tem as pernas cansadas, olha, tem esta pedra, se assente, se aconchegue, fique mais descansado, mais tranquilo. Observaram. Chegar para o pastor, para o reverendo, sei que esta carga está difícil, vem aqui, vamos sair, vamos orar juntos, vamos conversar, o senhor não quer abrir o coração, conte conosco, quero tornar a sua situação melhor, eu quero dar mais ajuda para que o senhor se sinta mais sustentado, e eu quero ser esta pessoa. Irmãos, nenhum pastor recusa tal oferecimento, não é, reverendo? Agora, eles não só fizeram isto, diz que eles agiram também pegando as mãos de Moisés. Indiretamente, eles se tornaram participantes desta vitória, porque tomaram atitude. Diz o texto, um sustentava a sua mão do lado direito e o outro do lado esquerdo. E diz então que ficou isso até o fim da batalha. Ajudem o pastor. Precisa de pessoas para sustentar suas mãos? Eu preciso. Ajudem o pastor com as suas orações, com o seu companheirismo, estando ao lado, até o fim. Não é começar uma coisa e depois de um tempo parar, mas ir até o fim. Diz aqui o texto que eles ficaram com ele até o fim, até o pôr do sol. E diz o texto aqui da palavra de Deus que por essa perseverança houve o resultado, vitória. Diz aqui que Josué desbaratou Amaleque e o seu povo, vitória. Quando nós permanecemos nesta união, se concretiza o que eu disse no Salmo 133, ali o Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Quando nós mantemos esta união, nós estamos fazendo com que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado e os desejos do seu coração, como eu disse lá em João 17, se concretize, que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo creia que tu me enviaste. Você é abençoado e ainda a igreja continua a ser para o mundo luz, levando a presença de Deus àqueles que não conhecem. Meus irmãos, nós podemos ver que com este apoio e cooperação, porque ninguém faz nada sozinho, todos nós precisamos, mas buscando a direção de Deus e fazendo cada um a sua parte. E diz a palavra de Deus que todos nós, que somos cooperadores de Deus, como diz o apóstolo Paulo, cooperadores de Deus, ali o Senhor está presente e ali o Senhor abençoa. Todo o povo foi abençoado, todos foram abençoados, todos foram abençoados. E há um reconhecimento de que não foi o reverendo Valdinei, não foram os presbíteros, os pastores, não foi um grupo de pessoas, não foi uma só pessoa que deu a vitória, mas aqui no versículo de número 15, um reconhecimento de que foi Deus. E diz aqui o texto assim que foi Deus quem abençoou, só Ele deve ser glorificado. E diz assim que Moisés, como líder espiritual, deu o exemplo. Olha, nós vamos erguer um altar. E diz que ele ergueu um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha, que ensinamento precioso. Que, meus amados irmãos, como igreja de Jesus Cristo, igreja resgatada de um poder que não poderíamos sair
se não fosse a misericórdia de Deus e a entrega completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fazendo a obra completa. Que nós, que pela graça somos salvos, maravilhosa graça me comove. Posso pedir depois para cantar de novo? Pode? Posso quebrar a liturgia, reverendo? Maravilhosa graça me comove, né? Ela é sem fim, é tão grandiosa, é tão maravilhosa. E sabe, meu irmão, nós participamos desta graça não porque mereçamos, mas porque pela graça sois salvos. Então, meus amados irmãos, encerrando este momento, que como povo de Deus, cada um de nós faça a sua parte, como corpo de Cristo, como fala lá em 1 Coríntios 12, somos corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, cada um fazendo a sua parte, seja uma bênção de Deus, nesse lugar, nesta igreja, e assim, aqui continue vidas a conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador, e venham a glorificá-lo, hoje e para todos sempre, que a união esteja sempre presente no meio de nós, porque a certeza é, ali, aqui, o Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Se você faz parte desse povo de Deus, dessa igreja, Deus o abençoe. Agora, se você não conhece ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu queria dizer que esta é a manhã preciosa e radiante na sua vida. Você já teve uma experiência com Cristo? Você quer participar desse povo? Você quer conhecer uma vida nova? Quer ter a sua vida transformada? Quer agora entender o que é ter uma vida e conhecendo a Deus de todo o teu coração? Eu queria dizer que essa é uma noite, uma manhã que o Senhor está presente e quer fazer com que essa manhã seja gloriosa na sua vida. E se você desejar, eu queria convidar você a abrir o seu coração neste momento. Dizer: Senhor, quero conhecer esta graça, quero conhecer este amor, quero fazer parte deste povo e quero ser como aqueles que têm esperança, porque a Paulo fala, não quero que seja como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança? É aqueles que não conhecem a Jesus, que não têm esperança, não têm uma visão para o futuro, pensam apenas nesta vida passageira e temporal. Mas eu quero ser como aqueles que têm esperança. E se você desejar, eu queria dizer que Jesus quer hoje te dar esta esperança e essa certeza de salvação e da vida eterna. Como pastor, reconheça-se pecador, arrependa-se, abra o seu coração para Jesus, diga: Senhor, entra na minha vida, quero viver uma vida nova, seja meu Senhor e meu Salvador, e eu quero viver uma vida nova. Se você desejar isto agora, e fez isso de coração, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Procurem os pastores, os irmãos desta igreja, que irão orientá-lo nesta nova caminhada, e você fará parte do povo de Deus, e estará sendo guiado dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo estará sobre a sua vida agora, abençoando e orientando a sua vida, para que você viva de acordo com os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você assim o fez, que Deus o abençoe, e abençoe a sua família, hoje e sempre. Que a paz de Cristo permaneça sobre nós. Amém.